Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, quero, primeiro que tudo, cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, mais uma vez, como sempre costumo fazer, agradecer a todos vocês pelos constantes acompanhamentos aqui no canal do pastor Irineu Messias. Desta feita, neste vídeo, eu quero fazer uma reflexão acerca da nossa fé, ou seja, reflexões de fé ou da fé, porque nós estamos passando por momentos muito delicados do ponto de vista da espiritualidade do povo de Deus, particularmente do povo evangélico, que por conta dos eventos políticos, eleitorais, deixaram-se levar de uma tal forma que os seus comportamentos ficaram altamente comprometidos e tão comprometidos que a sociedade não evangélica, não religiosa ou mesmo de outras correntes do cristianismo ficaram de certa forma escandalizadas com o comportamento de muitos dos nossos irmãos em Cristo, de muitos líderes evangélicos, pastores, o que deixou particularmente a mim muito triste. Muito triste por quê? Porque desde a minha infância, desde os meus 11 anos de idade, que eu sou, posso dizer, evangélico, que aprendi com a minha avó, frequentar a igreja e ouvi como os irmãos pregavam de forma tão respeitosa, delicada, com esmero, com cuidado, com amor, com zelo pela doutrina da palavra de Deus. Mas dos eventos recentes do ano passado, para minha tristeza, eu vi muito daqueles que antes zelavam pela palavra de Deus causarem verdadeiro escândalo na sociedade. Tudo por causa de uma opção partidária. Eu aqui não estou criticando, e já disse isso várias vezes, e não necessariamente aqui nos vídeos, que não acho errado, nem nunca achei pecado o crente se envolver na política ou ter uma opção partidária. Não vejo nada a ver com isso, não tenho nenhum problema com isso, nem a Bíblia tem textos que mostram que isso é pecado, como alguém dantes errônea e teologicamente, biblicamente, diziam aos quatro ventos, portanto estava na contramão da palavra de Deus, e não é pecado. Agora, pecado é você tornar refém a sua fé, a palavra de Deus, a doutrina de qualquer doutrina política ou viés partidário. Isso sim, que maculou, se não todas, mas a maior parte das evangélicas e das lideranças evangélicas brasileiras, chegando ao cúmulo de muitos pregarem o ódio, de muitos espalharem sem nenhum tipo de temor, mentiras, fake news contra outras pessoas, tudo porque não concordavam com o posicionamento político das outras pessoas. Mas, meus irmãos em Cristo, a Bíblia diz que nós devemos ser exemplo dos fiéis. Nós não podemos copiar comportamentos reprováveis, comportamentos mentirosos, comportamentos que vão claramente na contramão da palavra de Deus. Essas pessoas abandonaram, de certa forma, seus princípios em detrimento de uma doutrina política. Todo mundo tem direito de ter a sua opção partidária. Eu tive a minha, votei no candidato que eu achei que teria as condições de resolver os problemas graves da sociedade, mas eu em nenhum momento sou fanático deste candidato ou concordo com todas as teses que ele defende, como nunca defendi nas eleições que votei, mas diferentemente dos crentes que optaram por certo candidato e se tornaram cegos, fanáticos. O candidato fazia tudo o que queria e os crentes e ministros assinavam embaixo, diziam horrores e nenhum crente, nenhuma liderança evangélica de peso se levantava para se contrapor e condenar aquela atitude flagrantemente odienta, odiosa, perversa e anticristã. E isso mostrou na prática que aquelas pessoas, elas, pelo menos, espero momentaneamente, abandonaram a sua fé para abraçarem uma doutrina política que a sociedade sensata percebeu
que não tem nada a ver com a Bíblia, que as pessoas mentiram, pastores mentiram de forma vergonhosa, crentes que atiraram em osso dentro da igreja, pastores que expulsaram irmãos dentro da igreja porque não concordava com o candidato dele. Ora, igreja é partido político ou igreja é uma instituição espiritual aonde se prega única e exclusivamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem quiser ser líder de uma agremiação partidária, deixa a igreja e vai ser lá líder de uma agremiação partidária. Mas dentro da igreja de Jesus cabe todo mundo. Quem vota em A, quem vota em B, quem vota em C. Foi assim que eu nasci na igreja evangélica, onde todo mundo votava em quem quisesse, tá certo? Desde que continuasse a defender os seus princípios cristãos. Sempre votei em determinados candidatos, mas nunca abriu. E ninguém pode me acusar de que abri mão dos princípios cristãos, dos princípios da palavra de Deus, porque do ponto de vista teológico eu me considero um crente ortodoxo. Do ponto de vista teológico, não político, eu me considero um conservador, mas um conservador na doutrina da palavra de Deus, e não conservador desses movimentos políticos que estão dizendo por aí afora que às vezes tem conservador apenas no nome, mas as suas práticas são claramente perversas e contrárias aos princípios da palavra de Deus. Então eu quero fazer essa reflexão, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, primeiro para mostrar de forma muito contundente o meu posicionamento. A igreja tem que caber todo mundo, quem vota em A, quem vota em B, quem vota em C. Mas a igreja também não pode tolerar que quem vota em A, quem vota em C ou em B, não pode trazer para dentro da igreja as suas questões políticas. É triste quando eu vi de igrejas, de ministros que usou o púlpito da igreja para desafiar os irmãos que votavam em candidato diferente dele. Outros que pregaram ódio, outros que disseram que se você não votar no candidato, está expulso. Outros até pastores disseram que ia afogar determinados candidatos. Irmão, essas pessoas perderam o referencial de fé. Essas pessoas perderam de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O Senhor nosso Deus disse para Josué: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que te vá próspero. Estou parafraseando o texto bíblico. Mas as lideranças se tornaram cegas. Se deixaram cegar pelo poderio, pela fama, pelo poder político, pelo dinheiro, certamente. Pastor envolvido em propina, pastor envolvido em mentiras, pastor envolvido em fake news, pastor envolvido em defendendo coisas estapafúrdia, que todo mundo percebe com um pouco de bom senso, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. A preocupação é ser fiel com os princípios da palavra de Deus. Aqueles que querem caminhar comigo, olhando para Jesus, firmemente para Jesus, eu convido você, para que você possa, meu querido irmão, você possa se firmar na palavra de Jesus. E se você está em uma dessas igrejas que trataram você desta forma, que perseguiram, que trataram você como inimigo, é verdade, eu soube de casos que pastores trataram como inimigo. O sangue de Jesus tem poder. E a minha oração para os que fizeram desse jeito é que o Senhor Jesus os repreenda, mas que o Senhor Jesus também os converta dos seus maus caminhos, porque Deus é grandioso em perdoar. Mas para aqueles que estão nessa igreja e que amam a sua igreja, e se você tem fé, fique na sua igreja, mas não deixe de orar para que Deus mude, para que Deus transforme esses corações endurecidos que trocaram o seu evangelho, o puro evangelho, a doutrina que todos nós gostávamos de ouvir, por um evangelho falso, por um evangelho que não transforma, por um evangelho que prega o ódio, por um evangelho que se fundamenta na mentira. Isso não é de Deus. Mas vamos orar por esses irmãos que estão agindo assim. Vamos orar por esses ministros que estão entrando por esse caminho, que começaram inclusive a fazer agressões até físicas. E alguns, como não tinham
coragem de agredir fisicamente, passaram para agredir verbalmente as pessoas dentro da igreja. Eu posso dizer que eu fui vítima, não na minha igreja, mas em alguns círculos evangélicos, onde eu fui agredido, tá certo, por causa da minha opção partidária. Eu sou um cidadão livre. Eu vivo num país onde tem uma Constituição que me dá a garantia para que eu vote em quem quiser, tá certo? E eu tenho a minha fé, a minha consciência tranquila, que em nenhum momento eu passei por cima dos princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Agora tenho uma plena convicção, e a sociedade percebeu que muitos desses pastores, muitos desses crentes, e passaram por cima dos princípios da palavra de Deus. E pior, ainda não se arrependeram. Mas a minha oração, você que concorda comigo, vamos orar para que o Senhor nosso Deus leve-os ao caminho do arrependimento. Faça com eles o que fez com a igreja de Éfeso, quando Deus disse para Éfeso: eu conheço as tuas obras. E disse mais para ela: lembra-te onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Em outra tradução diz: volta a fazer as primeiras coisas. Então você que entrou por esse caminho errático, herético, podemos dizer, de desvio doutrinário, volte a ser o que você era antes. Um crente que nas redes sociais pregava o evangelho, um crente que amava seu irmão, não importava se ele votava em A ou em B, um crente que amava, que orava, que pedia pela nação, que pedia por qualquer que fosse o presidente, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Tem gente enraivecido, indignado, fazendo até oração contrária ao atual presidente. Mas o atual presidente está aí porque Deus permitiu. Ou é diferente? Ou a doutrina agora mudou? Ainda que você discorde com os posicionamentos do atual presidente, e eu particularmente discordo de alguns e de muitos, mas ele é o presidente da nação e nós temos que orar por ele. E o papel da igreja é, como disse o presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cumprir a sua missão missionária e orar pelas autoridades constituídas por Deus, que quero nominá-las: o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os presidentes das Assembleias Estaduais do nosso Brasil, os presidentes das câmaras de vereadores de todo o país e os seus vereadores, os deputados federais, estaduais, os senadores, os governadores, seja de que facção política ele seja. Se você e eu verdadeiramente somos crentes, temos que orar por todos eles. Ah não, pastor, mas eu vou orar por um, porque eu votei nele, mas não vou orar pelo outro. Você está redondamente enganado, meu querido. Você tem que orar com todos eles, para que Deus, na sua graça, use o outro, para que nós tenhamos, como diz a Sagrada Escritura, tempo de paz e tempo de tranquilidade. Crente não pode, de forma nenhuma, juntar-se com aquele que quer cometer crime. Foi uma vergonha ver pastores financiando aquela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, aonde as pessoas depredaram as instalações dos 3 pilares da República Brasileira: o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, onde está ou onde habita, onde despacha o presidente da República. É uma vergonha. Nós deveríamos chorar de tristeza por ver crentes indo ali para dentro daquele plenário, pasmem, com a Bíblia na mão, orando, outros até falando línguas estranhas. Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Arrependam-se dos seus pecados. E hoje muitos estão na cadeia, não sofrendo pelo amor de Cristo, estão sofrendo porque cometeram crimes, porque cometeram malfeitos, agiram como malfeitores. Mas vamos orar por eles, para que o Senhor possa levá-los ao caminho do arrependimento. Porque a minha tristeza maior, e não só minha, é que muitos daqueles que estão presos estão convencidos que estavam certos, ou seja, estão com a mente cega, estão com a mente completamente desnorteada e afastada da palavra de Deus.
usam a palavra de Deus, mas não para crescer no entendimento, não para crescer na fé, não para orar pelos pecadores, para que Jesus os leve ao arrependimento e dessa forma eles possam servir a Deus, não conforme os seus próprios pensamentos, mas conforme a bendita e gloriosa palavra do Senhor. O ministro de Cristo, preocupado com a mácula que restou com a igreja evangélica brasileira. E não sou eu que só falo isso. Eu assisti recentemente que um pastor que necessariamente não concorda com as minhas ideias, mas disse que o que mais sofreu nessas eleições foi exatamente a igreja evangélica brasileira. Mas eu espero em Deus, o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, possa levar esses irmãos que foram levados por esse espírito demoníaco de entrar por um caminho de reprovação espiritual, assim como 5 daquelas 7 igrejas do Apocalipse entraram e receberam a reprimenda, a correção e a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, você que entrou por esse caminho, que pregava muito a palavra de Deus, que certamente ama a palavra de Deus, que certamente tem compromisso com Deus, mas reconheça que o caminho que você entrou é um caminho equivocado, é um caminho aonde você parece ter prestado adoração mais ao homem do que a Deus. E volte-se para o conteúdo escriturístico, pregar a palavra de Deus, atuar na sociedade como um verdadeiro cristão, onde alguém olhe para você e não veja você como um fanático de determinada doutrina política. Porque eu nunca fui, embora tenha minha firmeza em relação às questões partidárias, mas nunca, jamais, norteei a minha vida cristã, nem me tornei fanático de qualquer tipo de doutrina ou partidário de qualquer pessoa, pois respeitei, mas nunca me dobrei e nem abri mão dos princípios da minha fé. Não apenas eu, vários outros fizeram assim. É assim que os crentes agiam. E agora, por conta dessa onda que atacou a igreja, infelizmente muitos estão distanciados e ainda estão alimentando nos seus corações o ódio, pasmem, entre os seus próprios irmãos internamente na igreja. Graças a Deus que houve um movimento na cidade de Kentucky, na Universidade de Asbury, onde houve um avivamento espiritual. E naquele avivamento, dizem vários pastores que saíram aqui do Brasil e foram verificar com seus próprios olhos se era um movimento da carne, se era um movimento do homem, e lá constataram que era um movimento de Deus, que nasceu de forma voluntária, espontânea, assim como aconteceu no Atos dos Apóstolos, em que o Espírito de Deus fez aquele revestimento de poder para com sua igreja. Tomara que a igreja evangélica brasileira seja também tomada por aquele mesmo avivamento, todas elas, independente de ser pentecostal, tradicional, que elas possam serem sacudidas, que elas sejam sacudidas pelo poder do Espírito de Deus, e que haja reconciliação, e que haja arrependimento, e que haja a volta dos maus caminhos e possam voltar a trilhar aqueles caminhos corretos, que era a paixão genuína pela pregação da palavra de Deus, a paixão genuína de discipular, a paixão genuína de orar pelas almas. É isso que eu espero em nome de Jesus que aconteça no meu Brasil, que aconteça em todas as igrejas evangélicas brasileiras, em todos os ramos do cristianismo, e haja um florescer de amor, de passividade e sobretudo de arrependimento, como a nossa Igreja Assembleia de Deus recentemente lançou um texto das lições bíblicas, aonde o tema maior diz: aviva a tua obra, ó Senhor. E 2 pilares ali são citados, que é o quebrantamento e é a manifestação do poder de Deus. Então eu espero, meus queridos irmãos, que haja verdadeiro quebrantamento e que para que o poder de Deus possa atuar em nossas vidas.
E aqueles que enveredaram, repito, pelo ódio, pela agressão, pela insensibilidade, porque teve gente que morreram e nenhum desses ministros tiveram a nobreza de soltar uma nota pública lamentando as pessoas que morreram por causa da violência política. Nós deveríamos fazer isso, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas ainda há tempo. E como diz o profeta Daniel, há um Deus dos céus e o Senhor Jesus Cristo está sentado no seu trono e Ele é o soberano e o dominador de todas as coisas. Como bem disse ele, 28:19 de Mateus, todo poder me é dado nos céus e na terra. Assim, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.